Salmos 116. Louvado seja Deus. Salmos, capítulo de número 116, o versículo é o 12, em nome de Jesus. Salmos, capítulo de número 116, o versículo é o 12. Vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Agora, coloque as Escrituras sobre o teu coração, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Irmãos, que paz maravilhosa é estarmos na presença do Senhor. Nós lemos aqui um versículo maravilhoso, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Quem tem recebido o benefício de Deus na sua vida, dá uma glória a Deus aí. Todos nós temos recebido, né, o benefício do Senhor, né? E quantos benefícios o Senhor não tem feito sobre a nossa vida, né? Alguns nós glorificamos a Ele, outros passa despercebido, né? Nós nem percebemos, mas o Senhor tem dado benefício à vida de cada um de nós, escolhido a nós a dedo e mostrado as suas bênçãos que Ele tem na vida de cada um de nós. Aqui o Salmo 116, alguns estudiosos vão dizer que foi escrito por Davi. Outros estudiosos vão dizer que foi escrito pelo rei Ezequias. Aqui essa noite, independente de ter sido escrito por Davi ou por Ezequias, a honra, a glória e o poder é todo para o Senhor, porque Ele que tem feito todo prodígio e todas maravilhas sobre a nossa vida. Não é o homem, não é a mulher, mas sim o próprio Senhor. E aqui o salmista vai começar o versículo de número 1, começando a falar que ele ama o Senhor, porque ele clamou ao Senhor e o Senhor ali de prontidão o ouviu. Olha que maravilha. Ele diz aqui, o salmista está dizendo que ele ama o Senhor porque ele clamou a Deus, ele suplicou ao Senhor e o Senhor ali de imediato ouviu a ele. Às vezes não é assim conosco, né, irmãos? Às vezes nós clamamos ao Senhor, mas parece que quanto mais nós clamamos, nada acontece, né? Mas não é dessa forma. Tudo é no tempo determinado pelo Senhor. O nosso tempo nós queremos para ontem, né? Pedimos algo hoje e queremos receber ontem, né? Nem amanhã, é ontem queremos receber. Mas o tempo ele é do Senhor. E esse salmista aqui, ele vai começar a louvar a Deus e dizer: eu louvo, eu amo a Deus, porque quando eu supliquei a Ele, quando eu busquei, Ele de imediato, Ele me socorreu. E como seria bom, né? Quando nós dobrássemos nosso joelho, clamássemos ao Senhor e ali de imediato Ele nos respondesse. Mas se isso acontecesse, será que a maioria de nós estaríamos aqui no dia de hoje? Não, né? Nós vemos várias pessoas se reunindo, né, para orar por alguma pessoa que está enferma. Nós vemos igrejas se reunindo para orar por algo que está acontecendo. Nós vemos pessoas se reunindo ali para fazer algo que ali estão a sua vontade própria, ou algo que nós achamos que vai ser bom para nós. Mas dificilmente nós vamos ver uma igreja se reunindo dizendo: essa noite nós não vamos pedir nada, simplesmente nós vamos agradecer a Deus por toda a benfeitoria que o Senhor tem feito na nossa vida até o dia de hoje. Aleluia, é verdade. E essa noite o Senhor começa a nos explicar que antes que nós viemos pedir algo para Ele, nós viemos lembrar de tudo aquilo que Ele já nos tem feito sobre a nossa vida. Quando a tristeza vier sobre nós, nós viemos lembrar da alegria que o Senhor nos deu. Como nós estávamos aqui louvando, vai valer a pena, né? Vai valer a pena.
já valeu a pena, irmãos. 1 minuto, 1 hora, 1 dia na presença do Senhor, já valeu muito a pena de estar na presença do Senhor, porque é Ele que tem nos guiado, nos dado força e nos mostrado o caminho que nós devemos andar. Olha quantos livramentos o Senhor tem dado a nós. Eu ouvindo esse louvor, eu estava ali imaginando quantas coisas erradas nós fazemos no nosso passado, e o Senhor diz através da tua palavra que era o tempo da nossa ignorância. E qual era esse tempo da nossa ignorância? O tempo que nós não conhecíamos ao Senhor. Hoje não, hoje nós conhecemos ao Senhor, Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho a qual nós devemos andar, e nos ensinou tão bem que hoje estamos aqui reunidos para quê? Para louvar a Ele, né? Para engrandecer o Teu santíssimo nome. Mas agora nós vamos começar a entender por que o salmista está dizendo isso no versículo de número 12. Ele vai dizer a partir do versículo de número 3 que ali ele estava à beira da morte. Ele estava ali à beira da morte, e ali ao lado dele, nesse tempo que ele estava à beira da morte, só tinha o Senhor com ele. O único que precisava seria o Senhor, né? E ele vai começar a dizer: no tempo da minha morte, o tempo que eu estava ali sendo sufocado pela morte, o tempo que eu estava ali sendo sufocado, o Senhor estava comigo para me livrar nesse dia. Ali o inferno estava me sufocando, e o Senhor estava ali me livrando. Irmãos, quando eu vejo o salmista falando isso, eu começo a lembrar em alguns momentos da minha vida, como você também, que nós dissemos assim: esse é o meu fim. Quantas vezes nós não imaginamos isso, né? Eu já tive por algumas vezes apontado uma arma para mim e dizendo: hoje é o seu último dia. Mas ali era um homem que estava falando aquilo, e a última palavra ela vem do Senhor. E eis-me aqui para servir ao Senhor, para louvar a Ele, para adorar a Ele. Quantas vezes você também passou por esse mesmo momento, talvez por uma enfermidade, talvez por uma dor, talvez por um dia difícil, que ali se disse: esse será o meu fim, mas não foi. Olha onde nós estamos aqui, na casa do Senhor, para louvar a Ele, para glorificar, para dizer o quanto, aleluia Deus, louvado seja Deus, o quanto Ele é importante na nossa vida. E essa noite o Senhor nos reuniu aqui, irmãos, para nos mostrar que eu e você, no dia de hoje, nós estamos olhando mais para as coisas ruins que aconteceram na nossa vida do que as coisas boas a qual o próprio Senhor fez na nossa vida. Muitas das vezes nós paramos para conversar, né? E ali nós começamos a falar dos nossos problemas para quem está ali ao nosso lado. Aquela pessoa que está do nosso lado começa a falar dos problemas dela, e quando nós vamos ver, nós estamos ali murmurando, reclamando, né? Falando de tantos problemas, tantas coisas. E essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: quando começar a lembrar das coisas ruins, lembre também das coisas boas que eu tenho feito, os benefícios que eu tenho feito na sua vida, os livramentos, tudo aquilo que eu tenho dado a cada um de vocês. E quantas coisas boas, né, irmão, Deus tem feito na nossa vida, mas nós, talvez por ignorância, talvez por falta de sabedoria, talvez por falta de nos enchermos mais da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que da nossa boca só sai aquilo que o nosso coração está cheio. E aí eu parei para analisar e disse: como está andando o nosso coração que servimos a Deus? Se nós estamos mais murmurando, mais reclamando da vida, mais falando de problemas do que das bênçãos que o Senhor tem para nós, como está o meu e o teu coração? Cheio de coisas ruins,
cheio de sofrimento. Quantos de nós, irmãos, estamos guardando coisas ruins no nosso coração, está fazendo tanto mal para nós, mas nós não conseguimos tirar isso fora, porque nós viemos ali dia após dia lembrar de tal coisa. Mas eu sirvo a Deus, eu peço tanto ao Senhor e parece que Ele não ouve a minha oração, parece que Ele não está ouvindo. E o salmista aqui, após passar por tudo isso, ele vai lembrar das benfeitorias qual o Senhor tem feito a ele, e vai dizer o que eu posso dar ao Senhor. E você que está aqui essa noite, o que você pode dar ao Senhor? O que nós, junto como igreja de Cristo, podemos dar ao Senhor? Será que nós se unimos, comprássemos a melhor casa, ou a maior casa, e dessemos para o Senhor? Será que agradaríamos a Ele? Não, porque Ele é dono de tudo, né? Será que se nós se reuníssemos e juntasse todo o ouro que tem no mundo e presenteássemos ao Senhor, será que Ele ia se alegrar? Não, porque a Bíblia diz que todo ouro e toda prata pertence ao Senhor, é tudo dele, é tudo para Ele. E Deus está aqui fazendo nos lembrar, irmãos, que nós estamos correndo atrás de coisas tão pequenas e deixando o principal de lado. E esse salmista agora ele vai entender e dizer o que eu posso dar a esse Deus maravilhoso. E essa noite nós vamos sair daqui imaginando o que nós podemos dar para o Senhor, para que nós viemos agradar a Ele. O Senhor não pede muito a nenhum de nós, e não pede nada daquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance. O Senhor dia após dia nos cultos vem falando conosco: se separe, esteja em comunhão, leitura, culto. E muitas das vezes o que nós fazemos, irmãos, eu começo a fazer contas de quantos dias nós temos na semana. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus começou a me lembrar. No início, quarta-feira, sexta-feira, domingo, você estava me louvando, me adorando. Às vezes, logo que eu comecei, tinha as duas igrejas. Então a igreja era de terça e aqui de quarta, lá quinta, aqui sexta, e domingo as duas. E eu dava vontade de estar terça, quarta, quinta, sexta e domingo na presença do Senhor. Aí os dias vão passando, 2 cultos na semana tá bom, às vezes um culto tá bom, e todos nós estamos assim, desse jeito. E quando nós não estamos aqui cultuando a Deus, nós estamos murmurando na nossa casa e dizendo isso, aquilo, coisas ruins. Minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, problema, serviço, isso, aquilo, enfermidades, dor. E esquecemos a benfeitoria que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Irmãos, o Senhor trouxe a mim e a você aqui essa noite para que nós venhamos lembrar como é bom servir a Deus. Alguém tem algo a murmurar do Senhor? Pastor, eu tenho algo a reclamar com esse Deus. Ele não tem me ouvido. Eu tenho dobrado o meu joelho, orado, mas Ele não tem ouvido. Eu tenho uma enfermidade, apresento ao Senhor, mas Ele não tem me ouvido. Eu tenho uma família que me dá muito problema e eu tenho apresentado ao Senhor e Ele não tem ouvido a minha oração. Tem alguém aqui essa noite que está assim, dessa forma, e quer fazer uma reclamação ao Senhor? Às vezes, irmãos, nós não temos coragem, mas a vontade nós temos de murmurar com o Senhor, não é verdade? E eu muitas das vezes já me apeguei
começando a orar e depois indo murmurar com Deus. Mas sabe o que Deus faz comigo? Deus, Ele diz através da tua palavra que antes que nós venhamos falar algo, Ele sabe o que nós vamos falar. E eu começo ali orando, agradecendo pela minha família, pelos meus filhos, por todos, pela igreja, pelos obreiros, aquela oração bonita que nós fazemos, né, apresentando ao Senhor, mas depois o Senhor sabe onde nós iremos chegar. Aí na hora que eu vou começar a murmurar com o Senhor faz cair um sono em mim e eu apago, eu não consigo murmurar com o Senhor. Talvez você seja a mesma coisa, você tem até vontade de murmurar com Deus, mas na hora que vai sair para falar algo, não consegue. Isso é uma benfeitoria que o Senhor tem feito na nossa vida, e não permitido que nós venhamos murmurar com Ele, mas sim venhamos ver as benfeitorias que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre aquele que nós tenhamos apresentado em oração, sobre aqueles que estão do nosso lado. E às vezes eu fico imaginando, presta atenção numa coisa: nada agrada a nós. Semana passada eu estava comentando isso com um amigo meu. A gente trabalhando 2 semanas seguidas. Um dia estava chovendo, a gente estava reclamando porque estava chovendo. No outro dia fez sol, fez calor, a gente estava reclamando porque estava calor. No outro dia fez frio, a gente estava ali reclamando porque estava frio. E aí eu fiquei me perguntando: será o que vai nos agradar? O frio, o calor, a chuva? Nada vai nos agradar. Mas sabe por quê? Porque quando está chovendo, quando está calor ou quando está frio, nós estamos olhando para o lado mal da situação, mas esquecendo as benfeitorias que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós precisamos da chuva, nós precisamos do calor, nós precisamos do frio. Se tiver muita chuva, nós não conseguimos andar. Se tiver muito frio, nós não conseguimos trabalhar. E se tiver muito sol, é a mesma forma. Então nós precisamos que venha estar frio, nós precisamos que venha estar chovendo, nós precisamos que venha estar calor. Mas mesmo nós sabemos que precisamos de tudo isso, nós ainda conseguimos murmurar, reclamar com o Senhor. E o Senhor essa noite, irmão, está nos mostrando que começa a olhar a benfeitoria que o Senhor tem feito na nossa vida. Começa a olhar a benfeitoria que o Senhor tem feito na nossa família. Quantos livramentos, irmãos, de nós estarmos aqui aos domingos orando pela nossa família. Quantos livramentos Deus tem dado para a nossa família, para a nossa casa, para aqueles que nós apresentamos aqui ao Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem dado a nós mesmos. E muitas das vezes nós deixamos tudo isso de lado, porque nós queremos que a nossa família se torne serva e serva de Deus no nosso tempo. Mas nem nós somos assim, né? Eu fico fazendo as contas e falo assim: Senhor, misericórdia pela minha vida. Vai fazer 15 anos que eu te sirvo, mas tem 25 anos que passou que eu vivi no mundo. Então eu tenho mais tempo de mundo do que de servidão a Deus. E eu digo: Senhor, eu louvo por o Senhor ter me livrado de todo mal. Por todas as vezes que eu passei por perigo, que ali eu imaginava que ia ser o meu fim, o Senhor me livrou, me guardou. E eu louvo ao Senhor. E você, irmãos, quantas benfeitorias o Senhor tem feito na tua vida. Às vezes nós ficamos aqui, quem tem um testemunho para contar? Todos nós temos testemunho, irmãos. Eu tenho um testemunho de vida todo dia. Só de eu acordar 4 horas da manhã, sair com um carro e sair, rodar 60, 70, 80, 90 quilômetros, e ali um carro não bater no meu, eu não ser assaltado, não acontecer diversas coisas que nós sabemos que podem acontecer. Eu tenho um testemunho para contar. Só de eu levantar de manhã
abrir os olhos e ver a luz do dia. Eu já tenho um testemunho para contar. Senhor, obrigado por permitir que eu venha ver a luz do dia. Só de eu acordar, ver meus filhos, minha esposa, minha família bem, eu tenho testemunho a contar e dizer: Senhor, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas sabe o que nós conseguimos enxergar? É eu murmurar que eu estou acordando 4 horas da manhã para ir trabalhar. Mas o mesmo que reclama de estar acordando 4 horas da manhã, reclamava quando não tinha serviço, estava em casa, dormindo até mais tarde. E vai entender, né, essas coisas. Então o Senhor nos trouxe aqui, irmãos, para nós refletirmos sobre a nossa caminhada com Deus, a forma que nós estamos servindo ao Senhor. O salmista aqui, ele vai entender e ele vai começar a fazer uma reflexão de toda a sua vida, de tudo que ele passou. E essa noite o Senhor está ensinando a mim e a você: quando eu ou você for murmurar, começa a fazer uma reflexão da sua vida, tudo que você passou, tudo que Deus te livrou, quando Deus te guardou, tudo que aconteceu, para que você venha entender que mais nós temos para glorificar a Deus do que murmurar. Quando você está entendendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, por que você ama ao Senhor? Pelas benfeitorias que Ele tem feito na sua vida, pelos livramentos. O salmista aqui, ele foi bem sincero, né? Eu amo a Deus porque quando eu clamei a Ele, supliquei, de imediato Ele me ouviu. Mas nós temos tantos motivos para amar o Senhor, né? Primeiramente pelo amor que Ele demonstrou por nós lá na cruz. Eu fico imaginando, irmão, se fosse nós, se nós teríamos coragem de demonstrar um amor desse por falhos, pecadores, pessoas que não estão nem aí com nada, sabendo que eu iria errar, que você iria errar, porque Ele diz através da tua palavra que aquele que disser que não errou, que não tem pecado, já pecou de novo. Nós pecamos ao falar, nós pecamos ao andar, nós pecamos todos os momentos da nossa vida, nós pecamos quando nós deixamos de fazer o bem, nós pecamos quando nós fazemos o mal. Mas mesmo cheio de defeito igual nós somos, o Senhor, Ele amou a cada um de nós. E amor esse, cuidado esse que o Senhor tem por nós, que às vezes eu fico imaginando e é difícil conter as lágrimas, né? E eu morando num lugar, você em outro, às vezes em outro país, Deus tem esse cuidado com cada um de nós, né? Independente do lugar, do país, onde quer que nós esteja, o Senhor está ali guardando a nós de uma forma tão maravilhosa que não tem como explicar. E essa noite o Senhor tem mostrado a mim e a você que nós viemos entender que nós temos mais benfeitoria na nossa vida do que mal, mas os nossos olhos, eles estão voltados para as coisas más. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, com as suas palavras. A palavra é bem clara quando diz, vou repetir mais uma vez isso: da nossa boca só sai aquilo que o nosso coração está cheio. E ninguém abaixo do Senhor melhor que nós mesmos para corrigirmos a nós mesmos. Às vezes queremos corrigir tantas coisas, né? Eu vejo tantas pessoas falando tantas palavras bonitas. Esse mundo deveria mudar. Como é que uma pessoa tem coragem de colocar uma arma na cintura, sair, fazer isso? Como que uma pessoa tem coragem de usar droga, de beber, de fazer isso, fazer aquilo?
E muitas das vezes esses olhos nossos que estão voltados para essas pessoas deveriam estar voltados para nós mesmos. Nós nunca aqui, irmãos, levantamos aqui uma súplica ao Senhor por um ente querido de alguém que está desviado, ou que está longe da presença do Senhor, ou que não serve a Deus ainda. Nós nunca, desde que eu me coloco como servo de Deus, eu vi fazer isso. Olha, essa noite nós não vamos cultuar da forma que nós cultuamos normal. Nós vamos fazer uma súplica por tal pessoa que está passando por isso, isso e isso. Eu nunca vi uma igreja se reunir e dizer assim: essa noite, irmãos, está proibido qualquer um pedir qualquer coisa para Deus ou murmurar de qualquer coisa. Essa noite o culto vai ser só agradecimento a Deus, só de agradecer a Deus, só de louvar a Deus, só de ver os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Se você já tem feito parte de um culto desse, louvado seja Deus na sua vida, porque eu nunca vi isso. Eu nunca me lembro de uma oração que eu fiz, seja de 1 minuto, de 1 hora, de 3 horas, de 5, de 10 horas, eu não orar só glorificando a Deus e só agradecendo pelas benfeitorias que Ele me fez. Você lembra de um dia que você orou, seja 1 minuto, 10, 1 hora, que você estava ali só para glorificar a Deus e agradecer pelas benfeitorias? Não. A nossa oração, ela está sendo repetitiva. Começamos a orar, começamos a glorificar, e em seguida começamos: Senhor, alcança meu filho, Senhor, alcança meu marido, Senhor, faz isso, Senhor, me livra disso, Senhor, 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 Senhor. E aí eu fico pensando, irmãos, quando verdadeiramente nós vamos entender que nós servimos a um Deus que nada foge do controle dele, foge do meu, foge do seu, foge do nosso, mas do Senhor nada foge. E essa noite, irmãos, nós viemos lembrar que o Senhor nos reuniu aqui para glorificar a Ele. Já tem alguns de nós já ensaiando, né? O que vai pedir para o Senhor antes de acabar o culto. Irmãos, lembra das benfeitorias que o Senhor tem feito na sua vida, as bênçãos. O Senhor diz que enquanto há vida há esperança, enquanto há vida há esperança. E por ter a vida nós devemos glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor, porque enquanto há vida há esperança. Esperança é essa que nós devemos ter no Senhor, um Deus maravilhoso a qual nós servimos. Amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Entendeu verdadeiramente? Então vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor.